Então, Pinterest, para quem não conhece tão a fundo, é uma plataforma de descoberta visual, ajuda as pessoas a encontrarem e organizarem coisas que elas gostam para determinados projetos ou interesses. Então, eu vou fazer a reforma da minha sala, né, vou decorar a minha sala, ou eu vou fazer uma viagem, ou eu pretendo organizar uma festa, um casamento. Eu consigo não só encontrar as coisas que eu procuro dentro do Pinterest, mas também organizar em diferentes temas. Esse processo de encontrar aquilo que a gente está buscando não é tão simples quanto parece. Então, a gente está super acostumado a utilizar mecanismos de busca, e normalmente, quando a gente vai lá, a gente já tem uma pergunta muito específica. Então, eu quero encontrar um tênis de corrida, ou eu quero encontrar determinado produto, ou esse é o lugar para o qual eu quero viajar. Mas essa decisão, ela começa muito lá atrás. Então, a gente tem um exemplo que a pessoa começa, talvez eu precise de férias, praia pode ser um destino bacana, eu sei que na Tailândia tem algumas coisas... Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Então, eu sei que na Tailândia tem praias muito bonitas, e eu quero realmente viajar para Phuket, que é um destino legal na Tailândia, em março. E aí, essa parte final é o que a gente usa geralmente nos mecanismos de busca. É a palavra, então, coloca lá, viagem, Phuket, hotel, Phuket, voo, Tailândia. Qual que é a diferença disso para o nosso processo de descoberta, que a gente ouve muito falar no mercado como discovery, né? Então, descoberta é a gente encontrar aquilo que não necessariamente a gente está buscando. Então, você está navegando em algum lugar, você está lendo uma revista, você está andando no shopping e você acaba encontrando alguma coisa. Isso acontece no mundo real toda hora. Então, a gente está super acostumado a esse processo de descoberta. Mas no mundo digital, ele não acontece da mesma maneira. E esse é o problema que o Pinterest tenta solucionar. Ele tenta trazer para vocês uma experiência de descoberta baseada em interesses e não baseada em palavra-chave. Como é que você parte de alguma coisa que você não está procurando, né, para alguma coisa que realmente te interessa? É através da inspiração. Então, você vê alguma coisa que te inspira a realizar alguma coisa no futuro. O Pinterest é uma plataforma que você não entra para falar do que está acontecendo no passado. Ela é uma plataforma de planejamento que você normalmente relaciona a coisas que você quer para o futuro. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero viajar para algum lugar, eu quero fazer uma reforma, é uma festa, e isso tudo não se baseia em experiências nem que acontecem agora, nem que aconteceram no passado, e sim que você está planejando para o futuro. A inspiração ela é um componente fundamental para a realização futura. Eu vou contar a história, então, da Kelly, para exemplificar esse processo todo de inspiração e realização. Então, a Kelly ela se tornou uma grande corredora e ela estava simplesmente querendo uma vida saudável, mas ela não sabia como. Podia ser através de dieta, né, alimentação saudável, podia ser através de exercícios. E aí, de repente, ela começou a ver pins postados pelos amigos, navegando em algumas categorias, e falou, poxa, quem sabe, né, se eu começasse a correr? Começou a pesquisar um pouquinho mais dentro do Pinterest e viu que existiam corridas de rua e que as pessoas se motivavam junto com os amigos. Ela falou, poxa, parece uma boa também, acho que é assim que eu vou começar a correr. E aí, quando ela toma a decisão de querer começar a correr, ela tem que se preparar. Então, ela vai atrás de um tênis adequado, de uma legging, e aí você chega na ponta final de funil, por exemplo, para um e-commerce. São 30 bilhões de pins que já existem dentro do Pinterest, organizados em 750 milhões de painéis. Então, painéis são aqueles, vamos dizer, os álbuns onde vocês organizam tematicamente os pins dentro da sua conta. Tanto uma pessoa quanto uma marca. As categorias ou os interesses mais populares, moda, decoração, comida e bebida, beleza, viagem, pais e filhos, então é como cuidar seu filho, onde levar, e o do it yourself, que é o faça você mesmo, que inclui artesanato. A gente vai falar de alguns cases agora trazendo para o lado de criatividade, e uma coisa que eu queria comentar com vocês é, criatividade nem sempre é fazer uma coisa simplesmente que combina, por exemplo, como era... Lá atrás no Facebook a gente falava muito de combinar a sua foto com a cover picture, né?
Então, ideias criativas de uso de Facebook se traduziam nisso. E a gente sabe que isso aí não tem efeito quase nenhum de resultado para a tua marca, né? Fazer esse tipo de combinação, a pessoa vai falar, ah, legal, mas realmente não traz mais gente, né? Não tem um interesse de longo prazo. Então, para o Pinterest acontece uma coisa muito semelhante. Não adianta você criar boardzinhos que fazem um degradê, ou então que os diferentes quadradinhos combinados montam uma figura maior. Quando a gente fala de criatividade, é justamente você conseguir usar a produção das fotos utilizadas nos pins que remetam a alguma coisa positiva para a tua marca. A gente tem um primeiro caso de uso que muita gente desconhece do Pinterest. Então, a criatividade aqui, ela não está em você ter produzido nenhum material fantástico, e sim de você explorar a plataforma da maneira mais profunda. O Pinterest ele permite que você crie pins enriquecidos, que você consegue colocar dentro de um mapa. Então, esse caso é uma lista de cervejarias, né? O Manuel falou que eu tenho esse gosto específico por cerveja, então sempre puxo algum exemplo. A gente consegue, então, ter quase um guia turístico montado dentro do Pinterest. Isso aí você pode fazer para qualquer coisa, até pessoalmente. Então, se você tem uma viagem programada e quer ter um roteiro da sua própria viagem, você pode usar o Pinterest para montar isso dentro de um mapa. Random House é um publisher, eles vendem livros, e é um caso super interessante que eles fazem muitas coisas legais. Então vai ter aí uns 3, 4 exemplos que eu vou citar a Random House. Se eles só vendem livros, o que a gente imagina como uma conta de Pinterest é simplesmente colocar capa de livro e organizar livro de algumas maneiras que possam ser interessantes. Então vou organizar um livro por os bons livros que viraram filmes, eles fazem isso. Os bons livros para ler antes de dormir, eles fazem isso, só que eles vão muito além do tradicional, e aí que entra a criatividade. Eles colocam, então, um board só de tatuagens que são inspirados em livros, né? Vocês vão ver lá, tem tatuagens fantásticas. Outra coisa que eles fazem, eles puxam temas que são super populares dentro da plataforma, né? Beleza, por exemplo, e eles criam um board só de unhas que foram inspiradas em livros. Tá? Então tem alguns fantásticos que tem, por exemplo, o rosto de alguns personagens de livro. Ainda evoluindo na questão de livro, as pessoas são incentivadas, e aí pessoas como nós, a criarem boards que estendem a experiência de um livro. Então aqui é o Hunter Games, a Elizabeth ela criou um board e ela constrói toda a história utilizando elementos da vida real, né? Então ela traz objetos que ela imagina que são adequados, que traduzem a experiência da leitura do livro. A Etsy ela faz uma coisa muito bacana, que ela cria vários boards com convidados. O Pinterest permite que você tenha boards, né, os painéis, que são esses álbuns, compartilhados. Então você pode fazer a pinagem, trazer as imagens junto com seus amigos. E a Etsy, então, ela chama alguns convidados para fazerem com eles. Super bacana, porque são marcas que têm interesses comuns algumas vezes, e ela se une. O mais bacana é que a Etsy convidou a Random House para fazer um board compartilhado. E aí você fala assim, poxa, convidou um publisher de livro. O que o publisher de livro fez? Ele pinou num board várias estantes, por exemplo, ou outros objetos que seriam úteis para organizar a tua leitura, organizar seus livros. Como sempre tem cachorro em toda coisa das plataformas e redes sociais, no Pinterest tem também, né? Aqui é um caso super interessante do Pet Finder, que ele tem um board simplesmente para ajudar que alguns dos bichinhos ali sejam adotados. Então, você imagina, né? O Pinterest é muito lembrado para e-commerce, mas ele também consegue ser utilizado para uma causa social. A Pet Plan, ela vende seguros para animais de estimação. Então, de novo, ela não faz um hard sale, né? Ela não coloca lá, olha, compre seguros. Então, ela usa de artifícios, de imagens muito interessantes, que as pessoas gostam, está na natureza de todo mundo, são imagens populares, e ela acaba criando boards de dica de saúde, ela tem imagens dos pets com as celebridades, e ela faz várias coisas de fantasia. Esse aqui é um exemplo do Hop Easter, e como não podia deixar de ser, tem Star Wars. Então eu vou terminar essa parte introdutória
e depois a gente vai falar um pouquinho, fazer um bate-papo, né? Como a gente está falando muito de criatividade, tem uma frase que eu gosto bastante, que é o presente impõe formas. Sair dessa esfera e produzir outras formas constitui a criatividade. Então, fica aí a reflexão para vocês. Muito obrigado.